Olá, irmãos e irmãs. A nossa aula de escola dominical de hoje vai tratar a respeito dos tipos de igreja. Eu não vou me referir aqui às denominações ou aos tipos de sistema de governo de igreja, nem nada disso. O nosso objetivo com a aula de hoje é tratar das coisas que são fundamentais na vida da igreja e que devem estar presentes em toda a comunidade cristã e que muitas vezes acontece de ser centrada em uma e não em outra. Já vou explicar o que eu quero dizer com isso. Existem 3 áreas distintas na vida da igreja que são fundamentais. Uma diz respeito ao conhecimento, à aprendizagem. Nenhuma igreja que realmente sirva a Deus pode desprezar o ensino, o conhecimento, a aprendizagem, sobretudo das Escrituras Sagradas e dos valores que aprendemos com Jesus nos Evangelhos. Outro aspecto fundamental diz respeito aos relacionamentos, a maneira como as pessoas que fazem parte da comunidade se relacionam umas com as outras, como elas convivem, como elas se dão, se elas se dão de verdade, se há muita briga, muita dificuldade de relacionamento dentro da comunidade e coisas desse tipo. E a terceira área, o terceiro aspecto fundamental dos tipos de igreja ou da vida da igreja, diz respeito ao evangelismo, ou seja, a atitude da igreja de ser frutífera, de não ser apenas centrada para dentro, centrada apenas na vida interna da comunidade, mas que ela seja também voltada para a sociedade onde ela está colocada, e isso ela faz por meio da proclamação da mensagem do Evangelho. E portanto hoje o que nós pretendemos fazer é analisar essas 3 áreas da vida da igreja e como que é necessário que a igreja tenha não apenas uma, não apenas 2, mas as 3. E nós vamos então começar analisando cada uma delas em separado. Imagine uma igreja que é centrada apenas no conhecimento. Quando você pensa numa igreja que valoriza demais a educação, o ensino, a preparação dos membros da igreja, você pode pensar, essa igreja está no caminho certo. Essa igreja vai fazer com que as pessoas entendam a mensagem do Evangelho, entendam a sua atitude dentro da sociedade e ela possa então seguir o exemplo de Jesus Cristo e ser pertinente na sociedade onde ela está. O problema é que uma igreja centrada só no conhecimento tem a tendência de adquirir o que a gente chama de soberba espiritual. Aquela atitude que é muito comum, e você pode identificar em muitos grupos religiosos e em muitas igrejas, de se julgar superior às outras igrejas, porque sabe mais, porque conhece mais, porque tem uma preparação superior à de outros grupos religiosos. Uma igreja, portanto, centrada apenas no conhecimento, corre o risco, além de demonstrar isso que eu estou chamando de soberba espiritual, corre o risco também de adotar aquilo que o Rubem Alves chamava de PRD, protestantismo da reta doutrina. Nós estamos certos, a nossa doutrina é a melhor que existe e quem discordar de nós está necessariamente errado. Esse tipo de soberba espiritual, esse tipo de posicionamento não ajuda na vida da igreja que realmente quer seguir o exemplo de Jesus Cristo. Você não vai encontrar Jesus desqualificando nem mesmo a forma de crer de outras pessoas. Você encontra isso, por exemplo, na situação em que Jesus conversa com a mulher samaritana. Ele não diz que ela está errada, ele não diz que a sua maneira de compreender a Deus era desqualificada, mas ele mostra que o que Deus espera mais do que conhecimento é que os seus adoradores
o adorem em espírito e em verdade. Muito diferente, portanto, de simplesmente saber certo. Conhecimento é importante, mas não é tudo. O segundo tipo de igreja é aquela que está centrada apenas no relacionamento. Quando nós falamos de igreja centrada no relacionamento, nós estamos pensando naquelas que valorizam muito a amizade, o companheirismo, a vida em grupo, a vida em comunidade de uma forma que as pessoas se entendam da melhor maneira possível. E isso é importante? Sim, isso é importante. O problema é quando isso se torna a característica principal ou única da igreja. Uma igreja centrada só no relacionamento acaba se tornando uma igreja inchada, ou seja, muita gente, todo mundo se dá muito bem, mas falta maturidade espiritual. Todo mundo se dá bem, mas ninguém sabe nada, ninguém quer aprender coisa alguma, falta conhecimento, falta a prática da proclamação da mensagem do Evangelho. E isso faz com que uma igreja desse tipo não cresça. E no fim das contas, como é centrada no relacionamento, acaba que ela vive brigando. Por quê? Porque quando há alguma desavença, e pode ter certeza de que em qualquer grupo, e na igreja não é diferente, sempre vai haver desavença, sempre vai haver conflito de opiniões, vai haver briga necessariamente, porque ela está centrada justamente nessa necessidade de que os relacionamentos sejam sempre perfeitos. Como as pessoas pensam de maneira diferente, como as pessoas têm opiniões divergentes sobre muitos assuntos, às vezes da igreja, às vezes da vida na sociedade, vai necessariamente haver problema de relacionamento dentro da igreja. E quando o relacionamento acaba, a igreja também acaba, pois tudo está baseado no bom relacionamento, que é impossível manter-se o tempo todo sem qualquer tipo de desavença. O terceiro tipo de igreja é aquele em que ela é centrada apenas no evangelismo. Eu gosto de fazer uma comparação para facilitar o que isso significa. A igreja centrada só no evangelismo é uma igreja que tem muitos obstetras, mas nenhum pediatra. Ou seja, ela gera muito, mas aborta todo mundo. Ela prega muito o evangelho, ela proclama a mensagem, as pessoas ouvem a mensagem e creem em Jesus Cristo, mas quando ela vem para a igreja, ela desiste rapidinho e ela vai para outro lugar, porque nessa igreja todo mundo está voltado para fora, todo mundo está voltado para quem não crê, mas não tem nenhuma preocupação com quem já crê. A igreja centrada apenas no evangelismo, centrada apenas em ser a proclamadora da mensagem do evangelho, sem perceber a necessidade do relacionamento dentro da comunidade e sem perceber a necessidade de conhecimento da Escritura e de conhecimento da vida de Jesus Cristo, que deve servir de exemplo para todos os que já creem, acaba tendo, portanto, essa característica. Gera muito, aborta quase todo mundo. Principalmente porque falta maturidade e falta relacionamento dentro da igreja. Mas será que uma igreja com dois desses aspectos já seria melhor do que com um aspecto apenas? Vamos pensar no seguinte: imagine uma igreja que valorize conhecimento e relacionamento, mas não ligue muito para o evangelismo. Essa igreja é uma igreja que sabe muito, é muito unida, mas se ela for tirada do lugar onde ela está, ninguém vai perceber. É uma igreja que conhece a Escritura, que conhece a mensagem do Evangelho, que se dá muito bem internamente, que resolve os seus problemas de relacionamento, que aplica e que valoriza o relacionamento a ponto das pessoas perdoarem as outras, coisa muito importante na vida da igreja, mas ela é irrelevante do ponto de vista da sociedade onde ela está. Se uma igreja como essa fosse tirada do seu lugar
provavelmente as pessoas não sentiriam falta dela e nem notariam que ela deixou de existir. É um tipo de igreja sem sabor, que não salga, para usar a expressão que nós encontramos no Evangelho. E, portanto, apenas conhecimento e relacionamento também não são suficientes, porque falta um elemento fundamental, que é a prática da proclamação das boas novas de Jesus Cristo. Uma outra composição possível seria uma igreja que valoriza relacionamento e evangelismo, mas que não liga muito para o conhecimento. Essa é uma igreja que faz campanhas, que traz muita gente, mas qualquer testemunha de Jeová leva todo mundo embora, porque falta conhecimento da Escritura, porque falta conhecimento dos valores do Evangelho ensinados por Jesus Cristo. Não adianta nada as pessoas se darem bem, não adianta nada uma igreja ter um bom programa de proclamação da mensagem do Evangelho, se ela não aprende, se ela não valoriza o conhecimento do Evangelho e dos valores que aprendemos com Jesus Cristo. E, portanto, o relacionamento mais evangelismo sem conhecimento também não é suficiente. E há ainda a possibilidade de uma igreja que privilegie o conhecimento e o evangelismo, mas que não ligue muito para os relacionamentos. Essa igreja seria uma igreja que doutrina bastante, ensina bastante, prega muito, proclama, mas peca pela falta de vivência, peca pelo relacionamento impróprio, às vezes pela falta de um relacionamento dentro da comunidade que seja sadio, que seja promotor não só de uma boa convivência, mas também que promova a coinonia, que é fundamental na vida da igreja e que faz parte da característica de uma igreja sadia. E, portanto, apenas conhecimento mais evangelismo, sem relacionamento interno e sem o relacionamento também de boa qualidade com os de fora, porque quando a gente não se entende dentro da igreja, a tendência é também não se entender com os de fora. Quando isso acontece, nós teremos, portanto, uma igreja capenga, faltando coisa, uma igreja manca. E aí então você poderia dizer, mas então qual seria a igreja ideal? A igreja ideal seria aquela que apresentasse na sua prática, na sua maneira de ser, conhecimento, mais relacionamento, mais evangelismo, em que houvesse equilíbrio em todas essas partes, cada um dos membros no seu lugar certo. E para isso precisa de conhecimento. Precisamos saber qual é a nossa capacidade, a nossa habilidade, o ministério que Deus nos deu e desenvolvermos o nosso ministério da melhor maneira possível. Para isso, então, precisa de conhecimento. Mas também o equilíbrio, porque teremos um relacionamento sadio com os outros membros, sabendo que eles têm outras habilidades que nós não temos e que eles precisam desenvolver o seu próprio ministério, que não é igual ao nosso. Cada um na sua, mas todo mundo vivendo em harmonia. Isso seria o ideal do ponto de vista de uma igreja equilibrada. E uma igreja com esse conhecimento e com esse relacionamento seria então a porta-voz, a parceira de Deus na missão que é de Deus para proclamar a mensagem do Evangelho, mensagem que faz com que as pessoas creiam em Jesus Cristo, mas que também vejam nessa igreja que conhece a Jesus Cristo, que vive para Jesus Cristo, que se relaciona de maneira sadia, olhasse para essa igreja e dissesse, é assim que eu gostaria que fosse a própria sociedade. Essa seria uma igreja relevante na nossa sociedade. Uma igreja que privilegiasse ao mesmo tempo o conhecimento, o relacionamento e o evangelismo. Será que é possível alcançar uma igreja com essas características? Pois é,
Essa é a vontade de Deus para a vida da sua comunidade de fé. Que nós tenhamos na nossa vida eclesial, na nossa vida em comunidade, o conhecimento de Jesus Cristo, o conhecimento da Escritura, que nós tenhamos um relacionamento sadio entre os que creem, que nós tenhamos um relacionamento baseado no respeito às outras pessoas, independente de como elas sejam e independente de como elas se comportem e das dificuldades que elas enfrentem, lembrando que todos nós também enfrentamos as mesmas dificuldades, se não outras, e portanto precisamos valorizar não só o respeito às outras pessoas, mas também entendermos que as outras pessoas foram alcançadas pelo mesmo evangelho que nós e que precisam de perdão como nós precisamos, e uma igreja dessa forma pode então ser uma porta-voz saudável, uma porta-voz eficiente, eficaz da mensagem transformadora de Jesus Cristo. É, portanto, necessário que haja equilíbrio entre conhecimento, relacionamento e evangelismo. Se tivermos isso como objetivo da vida da igreja, buscar uma igreja que tenha conhecimento, relacionamento e evangelismo, nós estaremos no caminho certo para sermos uma igreja como Deus espera que ela seja. Que Deus possa abençoar a todos os irmãos e apesar de estarmos nessa situação em que não podemos nos reunir, não podemos estar juntos como comunidade celebrando juntos no templo, ou seja, onde for, por conta do isolamento social, que nós tenhamos essa consciência como seguidores de Jesus Cristo, que Ele espera de nós, como igreja, que tenhamos conhecimento, relacionamento e evangelismo na medida certa, que nós possamos ser assim, que nós possamos viver assim para a honra e glória de Jesus Cristo, Senhor da igreja. Deus abençoe a todos os irmãos.